Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Vamos a mais um capítulo da Bíblia. Hoje vamos ler capítulo 9 de Marcos. Pegue a sua Bíblia, vamos à leitura. E ele disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os conduziu à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos. Abre parênteses, tabernáculos é um santuário portátil. Fecha parênteses. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e a ele ouvi. E, de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só a Jesus. E enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntam, dizendo: Por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. A cura de um menino mudo e surdo. E ele aproximou-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo-o, ficou grandemente surpreendida e, correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: O que interrogas com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu o apanhe, derruba-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo o espírito, imediatamente convulsionou.
e ele caiu no chão e revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo passou desde que isto veio a ele? E ele disse: desde uma criança. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água e para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio. Ajude a minha descrença. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou e, agitando-o com violência, saiu dele. E ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: esse tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Jesus novamente anuncia sua morte e ressurreição. E, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que nenhum homem soubesse isto, pois ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Mas eles não entenderam este discurso, e tinha medo de interrogá-lo. A discussão entre os discípulos. E ele chegou a Cafarnaum, e estando na casa, perguntou-lhes: o que discutíeis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho havia discutido entre si qual deles seria o maior. E ele assentou-se e, chamando os 12, disse-lhes: se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e o servo de todos. E ele tomou uma criança e a colocou no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos. Por que ele não nos segue? Jesus, porém, disse: não lhe proíbas, porque não há homem que faça milagre em meu nome, e logo passa a falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por vós, é por nós. Porquanto todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo, que ele não perderá a sua recompensa. Tentações ao pecado. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, o que ele fosse lançado no mar. E se a tua mão te ofender, corta. Melhor é entrares
na vida mutilado do que tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender? Corta-o. Melhor é entrar na vida coxo do que, tendo 2 pés, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com 1 olho só, do que, tendo dois olhos, serem lançados no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E esse foi o capítulo 9. E a mensagem que eu quero trazer é bem desse finalzinho aqui, do versículo 50. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. E o sal das nossas vidas, o que dá gosto nas nossas vidas é Jesus, é Deus, é esse amor que, transborda nas nossas vidas. Quanto mais intimidade, mais em contato nós estamos com Deus, mais sal, né, mais temperada a nossa vida fica, com mais gosto, com mais graça, com mais paz, né? E aqui diz para a gente ter esse sal em nós e também ter a paz e a paz com os outros. E hoje o recado é principalmente para as mulheres, mas aos homens casados isso também é um ponto importante a se observar. As mulheres, para se manterem dentro da sua energia feminina e não acontecer a inversão de polaridade, né? O homem entrar no feminino e a mulher no masculino, o que causa problemas relacionais. A mulher precisa fazer 3 coisas na sua vida, sempre. Não importa se ela é solteira, noiva, casada, senhora, né? E que 3 coisas são essas? Então, a primeira coisa que uma mulher precisa fazer para se manter no feminino é ter uma devoção diária ao sagrado. Assim, conectada com Deus todos os dias, todo santo dia. A mulher consegue acessar, né, se conectar, ter intimidade com Deus, acessando esse amor infinito de Deus, se enchendo desse amor e só assim podendo transbordar na vida das pessoas. Ela precisa se recarregar desse amor de Deus todos os dias, através da leitura da Bíblia, através de orações. Eu sou católica, né? Por exemplo, rezando rosário, né? Conversando com Deus, né? Muitos falam que isso é orar, né? Orando, falando com Deus, né? Rezando. O segundo ponto importante que uma mulher precisa para estar na sua feminilidade é o autocuidado. E cada mulher vai desenvolver isso de uma maneira. Umas vão na academia, outras gostam de caminhar na rua, outras gostam de correr, crossfit, né? Não sei, cuidar do corpo. Fazer uma massagem, cuidar da unha e fazer o cabelo, né? São muitas maneiras que a mulher encontra para
para se sentir cuidada por ela mesma, ou presenteada talvez pelo esposo, ó, vai te cuidar, tô te dando aqui uma massagem de presente, né? Vai lá te cuidar, tô te dando aqui unhas para você fazer toda semana, né? Porque o homem também sente alegria em ver a mulher muito bem cuidada, né? Isso traz harmonia para os olhos, né? E para a vida, traz paz, né? E o terceiro ponto é o servir, né? Só que a mulher só pode servir quando ela está cheia da presença de Deus e da própria presença dela. Antes disso, ela não pode se doar, né? Porque senão acontece um desequilíbrio, ela despolariza, ela sai da energia feminina e vai para a energia masculina. Aí a mulher fica chata, fica cobrando, fica insuportável. Eu diria uma chata de galocha, uma mala, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala que é uma chata de galocha. Então, a mulher despolariza, entra no masculino e fica uma chata de galocha. Aí ela quer confrontar, ela quer brigar, fica briguenta. E também tudo isso acontece por quê? Porque às vezes nos relacionamentos o homem não supre necessidades que a mulher precisa, né? Cada um tem as suas necessidades humanas que precisam ser supridas, né? Isso mais adiante eu vou contando para vocês. E porque ela não sente segurança. A maior necessidade de uma mulher é sentir-se segura. Se o homem não cuida dela, ela não se sente segura, até financeiramente por esse homem nos relacionamentos, ela tem vontade de fugir ou de ela mesma ser a provedora dela, né? Então tudo isso despolariza, tira do feminino e vai para o masculino. Então eu trago aqui informações preciosas e tudo começa onde? Na nossa conexão com o divino. Olha que lindo! E quanto mais conectados com o divino, né, mais bonito nós nos tornamos. Porque a energia do amor, né, de Cristo aformoseia o rosto, aformoseia a nossa vida, traz paz de espírito, né? Eu te espero amanhã no próximo capítulo e vamos nos aformoseando, né, nesse amor divino. E até mais.